Salve pessoal, no intuito aí de ajudá-los aí em relação à disciplina de macroeconomia, algumas discussões importantes sobre modelinhos básicos, né? Então, quando a gente fala de macroeconomia, principalmente macroeconomia básica, né, que é bastante cobrada, etc., a gente consegue fazer algumas relações. A primeira são as contas nacionais, onde a gente tem, a partir desse modelinho de contas nacionais, a cômputo do PIB, que talvez seja o indicador mais importante. Esse cômputo do PIB, ele oferece algumas óticas: consumo, consumo, renda e dispêndio, ou despesa, né? Através dessas óticas, a gente consegue calcular, por exemplo, o valor do PIB na nossa economia. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo desenhar. Pronto, acho que agora vai. Vou botar em azul. Ok, desenhando. Legal, cadê minha canetinha? O que tá vendo com a minha canetinha que eu não quero desenhar aqui? Deixa eu duplicar para ver o que aconteceu. Pronto, voltou a desenhar. Então nós temos algumas óticas aqui, né? Como eu bem frisei, essas três óticas, quando a gente junta elas, a gente pode fazer a renda da economia sendo igual ao consumo. Ah, professor, por que não igual à despesa? De repente a gente conseguiria fazer isso em um outro modelo, mas a gente vai conversar sobre um modelinho básico, então a gente consegue discutir essa relação renda igual ao consumo através da seguinte tautologia: a gente bota a renda de um lado, então a renda total da economia seria igual ao consumo total. Esse consumo total, a minha caneta já deu trabalho aqui, estava funcionando bonitinho. Esse consumo total, ele pode ser convertido, então, consumo das famílias mais consumo do governo. E aí a gente pode ter o que a gente não consome, a gente geralmente poupa ou pode promover o que a gente chama de investimento. Então nós temos o investimento. Então essas três variáveis aqui, a gente pode adicioná-las, né, dentro da equação de consumo e colocar através de uma premissa, que aí é a premissa keynesiana, que a gente não consumiria, né? O nosso consumo depende de um consumo de subsistência, mais uma propensão média a consumir, a gente vai chamar de Czinho, da renda disponível, onde T vai ser o tributo. O consumo do governo a gente vai assumir como exógeno, então esse é o consumo do governo. E a gente tem o investimento, que ele pode ter uma relação com a taxa de juros negativa e uma relação positiva, de repente com o PIB passado, etc. Mas como esse é um modelo de um período só, a gente vai definir o resto das variáveis como sendo exógenas. Então, a variável endógena de juros afetaria o investimento de maneira negativa. Dessa forma, nós temos o PIB aumentando é, a renda total. Então, o próprio PIB, né, aumentaria a renda total através da função de consumo. Isso geraria um efeito multiplicador dado por um menos Czinho, de tal sorte que y é igual vou botar aqui o consumo de subsistência, mais gastos do governo, mais investimentos, divididos por um menos Czinho. É claro que aqui também tem o meu Tzinho de tributação. Só que esse T de tributação está sendo multiplicado pelo Czinho. Então, como C é menor do que zero, o efeito dos gastos públicos, ele menos o efeito da tributação sobre o consumo parcial, ele vai ser igual a 1, porque isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos C, né? Vai ser igual a 1 menos C sobre 1 menos C, e portanto vai ser igual a 1. Essa análise é muito importante porque isso aqui diz que o teorema do orçamento é equilibrado. A gente tende a ouvir falar que as premissas keynesianas
defendem o déficit fiscal equilibrado, do orçamento equilibrado. Mas, na verdade, não tem muita discussão sobre qual o efeito de um déficit fiscal na economia, inclusive qual o efeito sobre juros e etc. É meio complexa essa relação. Para além dessa tautologia aqui que a gente está olhando para o mercado de bens, né, e serviços, a gente sabe que a economia ela também é dividida pelo lado monetário. Então a gente não tem uma oferta e demanda por moeda completamente exógena. A gente pode até definir a oferta por moeda como sendo exógena, definido pela autoridade monetária, mas a demanda por moeda ela tem fatores. Quais são? O primeiro fator da demanda por moeda é o produto. Quanto maior o produto, mais se demanda por moeda. Isso é um ponto interessante. Existe aí uma não linearidade nessa demanda que a gente pode discutir a partir de uma premissa microeconômica de preferência por liquidez, utilização dessa moeda, etc. Eu já escrevi alguns textos sobre isso, dizendo inclusive que a demanda por moeda ela deve crescer a partir de um determinado nível de renda, depois ela cai drasticamente porque ninguém utiliza moeda quando tem muito dinheiro. Você não vai ver o Elon Musk pegando notas de 100 na carteira dele para fazer uma compra diária. E aqui nós temos os juros, né, que afetariam negativamente a demanda por moeda. Então, desse lado aqui, para a gente ter equilíbrio, eles precisam ser equivalentes, né, o que mostra, então, que a relação entre produto e juros, quando a gente joga para o lado, ela precisa ser o quê? Correlacionada positivamente. Então, se a gente fizer uma correlação aqui de y e juros, isso aqui tem que ser estritamente maior do que zero. Legal? Como a gente tem isso de um lado e aqui, na realidade, a gente tem, em teoria, o mesmo sinal, olha para esse lado aqui. O produto, ele é afetado, o produto total é afetado positivamente pelo consumo e os juros ele afeta negativamente o investimento. Essa relação provoca, desse lado do mercado de bens, uma correlação negativa entre produto e juros. Aqui nós teríamos uma correlação positiva, aqui nós teríamos uma correlação negativa, né? Então, dito dessa forma, como é que ficaria o mercado de bens e serviços, né? Mercado de bens e serviços com essa correlação negativa ficaria assim. Vamos tentar. Ficaria mais ou menos assim. Então, isso para todo mundo que esquece, né? Aqui a gente pode botar juros, aqui a gente pode botar o produto. Então, esse mercado de bens e serviços seria negativamente inclinado. A gente poderia chamar essa curva de S, dado a tautologia, né, de investir. Algum corno passou aqui para avisar para a mulher que ele está chegando em casa. Investimentos igual a poupança, savings. Então, essa curva aqui, que é dita por Y igual a consumo mais investimentos mais gasto do governo, juros afetaria negativamente, nós teríamos essa relação aqui positiva. E do bens e serviços foi boa, né? E do lado da parte monetária, vamos aumentar isso aqui um pouquinho para a gente. Isso, pelo lado monetário, a gente teria a seguinte relação. Aqui juros, aqui produto. No lado monetário, a gente teria a seguinte relação. LM, porque a gente já viu que a oferta de moeda é igual a demanda por moeda, tracionada por quem? Produto positivo, juros negativos, correto? Então, quando a gente passasse um para o outro lado, a gente teria exatamente um efeito de mesmo sinal. Aqui sinais contrários, y e juros de um lado, aqui y e juros com o mesmo sinal. A gente poderia até definir uma segunda curva aqui, só para a gente mostrar que a premissa keynesiana de longo prazo ela também não é tão
tão errada não. Porque no longo prazo, a gente teria uma oferta de moeda rígida. Então, no longo prazo, toda vez que a demanda se deslocasse, só geraria aumentos de juros. Isso aqui é conhecido, né, como seria a curva monetária sendo rígida, né, ou seja, a inelasticidade é completamente inelástica, né, a elasticidade da curva de oferta monetária ou de demanda monetária em relação aos juros seria igual a zero, você não teria efeito nenhum. E a elasticidade, né, não é bem esse cálculo, é vezes juros sobre a oferta de moeda. Então, a elasticidade, oferta de moeda sobre juros seria igual a zero. Daqui a gente já começa a entender que se eu somo as duas curvas, eu chegaria a um resultado assim, né? LM. E aí fica fácil a gente entender processos de escolha decisória de políticas públicas, né? Porque quando eu vou contrair a oferta de moeda, por exemplo, fazendo esse movimento aqui, necessariamente você tem um produto menor e um juros menor. Então, quando a gente fala de políticas públicas contracionistas do ponto de vista de oferta monetária, a gente estaria deslocando a LM para a esquerda. Isso aqui no caso da oferta de moeda, né? Mas, professor, você não falou que quando a gente contrai a oferta de moeda, nesse caso aqui para uma mesma demanda, a gente teria juros menores? Faz sentido. O problema todo é que a gente tem que interagir essa curva com a IS também. Então, entre aspas, para o mesmo nível, quando você está contraindo a oferta de moeda, né, você está reduzindo a nossa capacidade, não, na nossa quantidade de meios de pagamentos, você estaria só reduzindo aqui ao longo da nossa curva aqui de demanda por moeda e mantendo constantes aqui a relação de juros e produto. No entanto, esse deslocamento, quando a gente interage com o mercado de bens, ele provoca uma subida de juros que não é necessária e uma queda de produto que às vezes é necessária. Por que não necessariamente ocorre essa queda de juros? Porque em um momento, né, onde você tem uma LM completamente vertical, ou uma IS ou uma LM deitada, você teria pouco efeito da política monetária sobre a economia, né? Então você teria aqui efeitos negativos em ambas as variáveis. Isso aqui até que é positivo, né? Menos juros é algo legal na economia, mas você caminharia para esse resultado aqui, para esse novo equilíbrio com produto menor e juros maiores. O mesmo valendo para uma expansão da política monetária, vou desenhar com outra cor. Se você expande a política monetária, então você teria esse resultado aqui. Então você teria uma expansão, juros maiores, né? Uma expansão do produto, no caso 2, e uma queda dos juros, no caso 2. Então aqui nesse caso também parece bem interessante, muito mais interessante você sempre promover políticas monetárias expansionistas, né? Então reduzir juros seria um caminho muito interessante para você fazer uma expansão da economia. No entanto, às vezes a gente está numa situação de armadilha de liquidez, que seria esse caso aqui, ó. Onde quando você faz uma expansão da política monetária, basicamente você não consegue garantir mais uma queda de juros, ela já estaria no ponto mínimo. Então você não tem muito efeito da política monetária na economia real. Então a política monetária seria inócua e você teria que recorrer a políticas fiscais de maneira direta. Isso quer dizer o seguinte, né, que os agentes, por mais que você reduza juros, eles não vão ter aí um aumento na demanda por moeda, o que, portanto,
não ativaria, né, do ponto de vista de equilíbrio, novos efeitos, né? Então você teria ali uma taxa de juros que não consegue cair tanto. Isso não provocaria o efeito de segunda ordem, né, que seria o aumento do investimento, provocando aí um equilíbrio diferente, né, ao longo da nossa curva IS. Desse modo, a gente já começa a ter aí algumas relações, né, que a gente está entendendo sobre a macroeconomia, né? E além disso, quando a gente está em armadilha de liquidez, olha o que acontece quando a gente expande a IS. A gente tem um baita efeito que a gente chamaria aqui de efeito de primeira ordem sobre consumo do governo, sem quase nenhum efeito ruim, né, de subida de juros. Isso, quando a gente expande a ES, a gente fala de uma política fiscal expansionista. Então, isso é bem interessante também. Dito de outra forma, a gente consegue entender essas relações sem nenhum tipo de problema. Então, você consegue ter esses efeitos aqui bem interessantes da política fiscal e da política monetária. E notem, né, que nesse equilíbrio a gente também chega ao limite da política fiscal, né? Porque quando a LM ela é verticalizada, nesse ponto aqui, ó, a política fiscal só acaba gerando aumento de quê? De juros. Então esse é um caso que eu entendo, inclusive, né, que a gente está chegando ao esgotamento da política fiscal, porque você tem um baita efeito de uma LM verticalizada, né, ou seja, você tem uma oferta de moeda praticamente um equilíbrio monetário praticamente exógeno que não tem mais ilusão monetária nesse caso. Sem ilusão monetária. E aí, qualquer efeito de estímulo vai gerar simplesmente o quê? Aumento de juros por conta do excesso de moeda colocado na economia. Então você teria novamente um caso clássico nesse exercício. E então isso já mostra, né, que existem dentro desse modelo de SLM, modelo simples, zonas diferentes, né, de combinações de juros. Então vou botar uma zona 1 e produto 1, que geram efeitos, né? Então o efeito 1 é completamente diferente do efeito da segunda zona. Porque aqui você pode estar dentro aqui de uma armadilha de liquidez, e aqui você pode estar dentro do caso clássico, onde as políticas são completamente diferentes e geram resultados completamente antagônicos, a dependendo dessa característica. Então, dentro desse modelinho simples, né, proposto por Hicks, geralmente a análise de Hicks e Ramsey da economia, se eu não me engano é 1937, 38 que foi feito esse modelo, a gente já teria ali um esgotamento das políticas, entendendo que essa interação não é simples assim, ou seja, juros para cima, ou seja, uma política monetária contracionista, não necessariamente geraria os efeitos esperados, a depender de qual nível esses juros, qual a zona de juros que essa política esteja. Isso já reflete algumas questões da nossa macroeconomia brasileira, né? Porque a gente pensa muito que é capaz de conduzir os ritmos da oferta e demanda agregada através de uma política monetária para poder fazer um controle fiscal, né? Então a gente utiliza ali o arcabouço de metas inflacionárias, e para isso a gente precisa desaquecer ou aquecer a economia a depender de algumas variáveis, né, como o hiato do produto, taxa de juros e inflação esperada e etc. Mas, dependendo da zona que a gente esteja, o efeito da política monetária, a sua eficácia é bem diferente, tá certo? Então, meus amigos, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Caso tenham dúvidas aí, sugestões em relação a essa nossa discussão, sejam bem-vindos aí, podem deixar alguma questão em aberto que a gente tenta traduzir para vocês. Um abraço e até a próxima.